O governo do Peru declarou uma emergência, uma situação de emergência sanitária há pouco tempo por conta do aumento inusitado do número de casos de síndrome de Guillain-Barré lá. E aí já começou todo um frenesi de fake news que as pessoas acham que isso pode ter relação com a vacinação de Covid. Você aí está nervoso, achando que, primeiro, nem sabe o que é síndrome de Guillain-Barré, mas acha que já pode ter pego isso por causa da vacina? Eu vou explicar tudo aqui para vocês, o que está acontecendo lá e o que é essa síndrome. Fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, sou médica infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vamos começar entendendo o que é a síndrome de Guillain-Barré. Ela é uma doença aguda, é uma paralisia que começa lá dos membros inferiores e pode ir subindo, chegando até afetar os músculos aqui respiratórios. Vou começar explicando para vocês o que é a síndrome de Guillain-Barré. Ela é, na verdade, uma resposta inflamatória que afeta os nervos periféricos, causando uma paralisia flácida. E o que é isso? Na maioria das vezes, 75% dos casos, você tem algum tipo de infecção e aí um tempo depois, você começa a perder as suas forças, perder mesmo, como se fosse assim, a contração muscular, que isso começa lá dos membros inferiores e pode ir subindo, chegando até afetar aqui os músculos respiratórios e o diafragma. Isso pode ser desde uma doença leve até algo muito grave, que você precise ir para o CTI. E da onde é que isso vem? É exatamente o que eu falei antes. Você tem uma infecção e o seu corpo produz assim uma inflamação generalizada que promove a desmelinização dos seus nervos periféricos. E aí é como se o impulso nervoso não chegasse ali. E a pessoa fica então com essa paralisia flácida. Existem outras doenças infecciosas que também causam isso. Por exemplo, a poliomielite, que a gente chegou a um tempo que ficou erradicada aqui no Brasil, e também o botulismo. Essas três doenças causam essa paralisia flácida. E só para ficar bem claro, então, a síndrome de Guillain-Barré não é uma infecção, é algo que ocorre, é uma complicação depois que você pega algum tipo de infecção. Então, a síndrome de Guillain-Barré não passa de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, você pode ter uma infecção respiratória por algum vírus, você pode ter hepatite A, B ou C, você pode ter micoplasma, que é uma pneumonia. E, na maioria dos casos, a síndrome de Guillain-Barré é uma complicação da infecção pelo Campylobacter jejuni. Você já ouviu falar disso? O que é isso? É uma infecção do trato gastrointestinal. É uma causa de diarreia. Você contrai essa bactéria comendo alimentos contaminados ou água contaminada de transmissão fecal-oral. E às vezes até alguns animais podem ter essa bactéria também. Se você não higieniza as mãos e come alguma coisa, você pode acabar tendo essa infecção, que às vezes é muito branda, é só um piririzinho e acabou. É curioso falar que é um diagnóstico diferencial de apendicite. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem muita dor abdominal, você faz a tomografia, tem até uns gânglios lá dentro da barriga, e existem casos, relatos até de pacientes que foram submetidos à cirurgia e quando você vai ver, era o Campylobacter jejuni. Importante falar que as arboviroses também podem ter complicações como o Guillain-Barré. Dengue, zika, chikungunya, são o que a gente fala das neuroinfecções pelas arboviroses. E até assim, foi um frisson que achavam que lá no Peru poderia ser a dengue que estivesse causando, mas realmente isso já foi comprovado que é esse Campylobacter jejuni e que não tem nada a ver com a vacinação. Casos muito raros de síndrome de Guillain-Barré foram relatados ao longo do tempo com pessoas que se vacinaram contra a gripe. Mas isso assim é muito, muito, muito raro. Lá em 2021, alguns casos foram suspeitos também pós-vacinação por alguns tipos de vacina da Covid-19, mas isso são casos muito raros que a gente não tem que se preocupar. E aí, como que a gente vai fazer a prevenção da síndrome de Guillain-Barré? Na verdade,
é a mesma prevenção do que qualquer tipo de infecção. No caso do Campylobacter jejuni, é a higienização das mãos e a cocção adequada de carnes e lavagem de frutas, vegetais. Nos casos das arboviroses, é a questão de exterminar o mosquito e se proteger com um repelente. O que é cocção? Cocção é quando você cozinha o alimento. Então você tem que ir lá, tem que cozinhar a carne adequadamente. E é importante falar aqui que se você está com passagem comprada para o Peru, você pode ir tranquilamente. Você não tem que ficar nervoso achando que vai para lá e vai voltar com síndrome de Guillain-Barré. Só, de novo, cuidado com a água que você vai beber, com o gelo principalmente, com as comidas. Não vai sair comendo em lugares que você não tem uma referência. Escreve aqui se você conhece ou se você tem na sua família alguém que já teve síndrome de Guillain-Barré e como ela ficou. Obrigada e até a próxima!